Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Paulo Janetti, eu sou um engenheiro que possui mais de 40 anos de vivência em telecom, com ênfase no segmento de comunicações óticas. Hoje nós vamos dar sequência nos vídeos falando sobre a tecnologia Precom. No caso, é o segundo vídeo dessa série. E nesse vídeo nós vamos fazer algumas considerações a respeito das tecnologias, das redes, das velocidades e como é que isso vai acabar canalizando a utilização, o desenvolvimento e a utilização dessa tecnologia Precom. Espero que vocês gostem. Então, não vamos perder mais tempo nesse bate-papo, vamos chamar a vinheta do canal e já vamos para a apresentação na sequência. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta do conteúdo que eu produzo nesse canal, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição também. Se você já é inscrito, não esqueça de indicar para os seus amigos. E por último, não esqueça de marcar o sininho. O sininho é a sua garantia de que você vai ser sempre notificado quando eu colocar um conteúdo novo nesse meu canal. Nos últimos tempos, nós tivemos um incremento muito grande na utilização da fibra ótica. Isto, em grande parte, devido à epidemia do Covid-19, onde todo mundo se recolheu, ficou em casa e começou a trabalhar em casa. Então nós começamos a perceber que muita gente começou a gerar material em casa, gerar vídeo, acompanhar vídeo, assistir vídeo, teleconferências. O pessoal começou também a utilizar muito mais o celular dentro de casa e, consequentemente, usando o Wi-Fi dentro de casa. E para isso você tinha que ter as redes óticas sendo desenvolvidas, evoluindo rapidamente. Então, nós observamos que nós tivemos uma maior velocidade no acesso. Se vocês observarem esses dados aqui que são baseados no site da Anatel, vocês veem que a rede ótica, a velocidade de acesso pelas redes óticas, elas cresceram muito e chegaram basicamente aqui numa velocidade média de 41 mega. Bom, 41 mega, isso é muito pequeno. Não, realmente é pequeno. Agora, se você observar que isso daqui é uma média de todas as redes, vocês vão ver que até que é uma média razoável. Pô, mas na minha casa eu tenho 200 mega, tenho 300, 400 mega. Tudo bem, você tem ali, mas o cara do lado, ele não precisa tanto de banda assim. Então aqui no caso é uma banda média. Agora, o que interessa pra gente é essa próxima curva que tem aqui. Como nós dissemos, aqui vocês têm o período que foi a pandemia do Covid, você vê o acréscimo que se deu aqui na largura de banda, foi um incremento muito alto, e na sequência aqui nós temos com relação à quantidade de clientes. Então, como nós dissemos, muita gente ficou em casa, trabalhando de home office, fazendo as conferências, o pessoal também, muita gente começou a utilizar a telemedicina, por exemplo, e desse modo nós tivemos acessos óticos. Então, se vocês olharem aqui novamente, essa tabela de dados da Anatel, vocês veem que essa parte vermelha aqui, que era o acesso através de rede metálica, você vê que ele foi sendo substituído e rapidamente pela curva verde, que é a curva em fibra ótica. Então hoje, mais ou menos, a gente tem aqui na faixa de 33 milhões. Isso quando foi feito esse levantamento. Provavelmente esse número aqui já deve estar bem mais alto, na faixa dos seus 35, chegando nos 40 milhões de assinantes por fibra ótica. Então é muita evolução, é muita gente se conectando ao mesmo tempo. E para que nós possamos fazer esse tipo de atendimento, para que nós possamos dar uma confiabilidade ao cliente, como a gente falou, criar as expectativas, a gente precisa de uma infraestrutura adequada para isso. Então nós temos os desafios da infraestrutura. Então quais são os principais desafios da infraestrutura? A infraestrutura tem que atender, ela tem que ter qualidade, ou seja, a sua rede ótica
construída, não somente, como a gente diz, o seu backbone, mas a sua rede de alimentação, a sua rede de distribuição, a sua rede de acesso tem que ter qualidade. Você tem que ter velocidade. No caso aqui, não é a velocidade que você vende, não é a banda que você vende, e sim a velocidade que você constrói a tua rede. Você vê que tem um novo bairro, esse bairro que está precisando de uma demanda, você vê uma demanda muito alta, então você tem que ter velocidade de construção, organização de construção, de modo que você não dê chance ao seu concorrente de fazer a sua venda, de entrar antes de você. Então nós precisamos de rede construída com qualidade, precisamos que tenha velocidade de construção dessa rede, e o último item é o custo, que o custo operacional seja baixo. Agora, o custo operacional aqui no caso, como a gente diz, ele envolve o CAPEX. O que é o CAPEX? É o investimento que você faz para construir a sua rede, e depois você tem o OPEX. O que é o OPEX? O OPEX são os custos para você manter essa rede, para você fazer ativação de novos clientes nessa rede, ou seja, é a parte referente à operação do negócio. Então, você tem que ter essas características aqui, alta qualidade, alta velocidade e um baixo custo para você ser competitivo e atender com satisfação, com qualidade os seus clientes e evitar que seus concorrentes acessem a tua região de atuação. Como nós falamos, existem alguns desafios que devem ser superados quando você for construir a sua rede, desafios da infraestrutura. E quais são esses desafios? O primeiro deles é o seguinte: você vai ter a necessidade de ter velocidade na sua ativação de cliente. Aqui no caso nós estamos falando que você já construiu a sua rede e você vai começar a trazer os clientes, você vai começar a ligar os clientes na sua rede. E como nós dissemos, você tem que ter velocidade de ativação, ou seja, você tem que ter rapidez na ativação do cliente. Você tem que ter vendas massivas, todo mundo vendendo, então você vai ter uma quantidade muito grande de venda e, consequentemente, essas vendas têm que ser atendidas o mais rápido possível. Então, melhor do que isso, só se você tiver um sistema do tipo plug and play. Ou seja, o teu técnico vai lá, faz a conexão, beleza, o cliente está funcionando, bora para outra, vamos atender o segundo cliente. Com isso, você não precisa ter muitas equipes, você tem que ter equipes eficientes e um processo eficiente também na confecção, da construção da sua rede ótica. A segunda parte refere-se à qualidade, ou seja, os materiais que você vai utilizar nessa rede ótica. Você tem que utilizar materiais que evitem você fazer retrabalho, que retrabalho é só perda de tempo e perda de dinheiro. E como que você faz isso? Pegando os processos críticos e transferindo para o ambiente fabril. Qual é o processo crítico? É justamente a confecção do conector de campo, onde o teu técnico tem que ter habilidade, tem que ter ferramental adequado e de qualidade para isso daí. Senão você não vai ter uma boa conexão. E o seu cliente vai ficar decepcionado, porque o técnico vai conectar na CTO, vai chegar na casa dele para fazer ativação, muitas vezes o sinal não é suficiente, ele tem que voltar lá no poste novamente, vai fazer o conector e fica nesse vai, não vai. Pô, não é legal o cara chegar lá e fazer um plug and play, vai lá no poste, pumba, pluga lá direto, vai para a tua casa, já faz a ligação e pronto, já está funcionando. E para isso também, o que nós precisamos? Nós precisamos a simplificação do treinamento e do ferramental. Você fazendo essa atividade, transferindo para a fábrica, para o ambiente fabril, a montagem do conector que vai na ponta do seu cabo de acesso ao cliente, do seu cabo drop, você transferindo para o ambiente fabril, você vai ter qualidade, você vai ter garantia do que você vai oferecer ao teu cliente, você tem uma simplificação do treinamento, você não vai precisar mais, o técnico vai ter que chegar lá só e plugar, e o ferramental também, ele não vai ficar preocupado se tem clivador de precisão, se não tem clivador de precisão, se tem um gabarito adequado, se não tem um gabarito adequado, se o conector é de primeira linha, se o conector é de segunda linha, vai estar tudo resolvido. Consequentemente, você vai ter o seu custo, você vai ter uma redução de CAPEX e OPEX na rede. Ou seja, você pode fazer um crescimento sob demanda, o famoso Pay as you grow. O que é isso daqui? Como que você pode fazer uma redução de CAPEX? Se a caixa CTO é mais cara
uma caixa Precon do que uma caixa conectorizada. Realmente, só que você não precisa colocar todas as caixas ao mesmo tempo. Você não precisa construir toda a sua rede para você começar a vender. Bom, mas como que eu faço isso? Isso daí é uma filosofia de trabalho. Isso se chama Pay as you go. Ou seja, você vai construindo conforme você vai pagando, conforme você vai recebendo. Então, é aqui que você tem a redução do seu CAPEX. O seu OPEX também não vai ter retrabalho. Consequentemente, você vai ter custo reduzido. A parte do dinheiro, você vai ter antecipação de receita. Você utilizando essa filosofia do crescimento Pay as you go, ou seja, você começa a construir a rede e você já começa a vender. Só que você não precisa construir a rede toda para começar a vender. Então, à medida que você vai vendendo, você vai construindo e, consequentemente, você tem antecipação de receitas. E diante desse cenário do Precon é que nós temos a terceira onda de tecnologia. O que é a terceira onda de tecnologia? A primeira onda, como a gente falou, foi a fusão. A segunda onda foi a conectorização, usando as caixas conectorizadas. E a terceira agora é a pré-conectorização, onde você tem as CTOs e os cabos de acesso já conectorizados. São conectores reforçados para uso externo na caixa. E dentro dessa terceira onda de tecnologia, que é a tecnologia Precon, a famosa onda do plug and play, a gente pergunta para você, onde você quer estar? Você quer estar aqui surfando nessa onda, aproveitando a onda e fazendo as instalações de modo rápido, de modo certeiro? Ou você quer ficar aqui como os demais, só observando o que acontece e literalmente vendo a onda passar? Onde você quer ficar? No momento atual, nós temos uma alta ocupação nos postes. Se vocês observarem nossos postes hoje, é a coisa mais horrível que tem. Nós temos vários cabos, cabos metálicos, cabos ópticos, cabos coaxiais. Nós temos ali uma verdadeira bagunça, tudo misturado. E isso é a consequência da existência de várias empresas prestando serviço. Antigamente nós tínhamos o quê? A concessionária de energia, no pior caso, nós tínhamos uma operadora, nós temos uma segunda operadora e basicamente era isso aí, eram 3, 4 cabos. E o que aconteceu? As redes ópticas se proliferaram, nós temos aí inúmeros provedores, então hoje os cabos ópticos já são maioria nos postes, a gente precisa retirar essas redes metálicas. Tudo bem, mas retirando a rede metálica vai resolver? Não, não vai, vai continuar ainda uma certa bagunça. Então, para isso, as concessionárias de energia, junto com a ANEEL, junto com a Anatel, estão vendo como que é possível fazer isso. Ou seja, como nós dissemos, isso está provocando uma reação por parte das concessionárias, dessa bagunça toda, e uma tentativa de reduzir a quantidade de ocupante nos postes. Vocês veem que as normas já falam de 5 ou 6 ocupantes, máximo de ocupantes por poste. E com isso você consegue organizar essas redes e simplificar a utilização também. Agora, as maiores empresas de telecom, as grandes operadoras, que não são nada bobas, elas já estão se movimentando, de modo a otimizar a sua infraestrutura existente nos postes. Você vê que elas não estão mais nem sequer dando manutenção em rede metálica, elas estão negociando a venda dessas redes metálicas para que alguém vá lá e retire essas redes metálicas e só fiquem as redes ópticas. Agora, a ocupação dos postes, ela também necessita de uma redução de custo. Não é porque ela está fazendo uma rede óptica nova que ela vai poder gastar muito dinheiro também. Ela quer reduzir os custos dessas redes aí. Existem muitas redes ociosas ou com baixa utilização. Por quê? Todo mundo que vai atender um determinado bairro, um determinado local, cada um constrói a sua rede. Aquela rede construída já daria, digamos, para você atender todo mundo. Mas você não tem só você tem os concorrentes também. E cada um vai chegando, vai chegando. Então nós temos uma capacidade de fibras ópticas nos cabos muito ociosa. Então seria interessante uma maneira da gente otimizar a utilização dessas redes ópticas. E foi aí que as empresas estão optando pelas redes neutras. O que é as redes neutras? Tem aqui uma definição muito legal, que foi dada pela revista Exame, em 2021, em novembro, 17 de novembro de 2021, que eu achei muito legal e resolvi colocar aqui. Uma rede neutra é um modelo de aluguel de infraestrutura de rede óptica, que fornece o serviço até o poste ou mesmo até a casa do cliente,
depende o que você usar essa rede neutra, que você vai utilizar esse serviço, o que você quer, se você quer parte final, a última milha, o last mile, seja feito por você ou seja feita pela companhia que está ofertando a rede neutra. E ela, por ser neutra, ela permite que mais de um operador utilize a mesma rede. Então nós começamos a ter uma rede onde nós temos várias operadoras trafegando. E os sinais trafegam juntos, mas um não interfere no outro. E isso que é uma coisa muito legal. Daí vem a pergunta, e como é que o técnico faz para fazer a ativação? Imagine que fosse sistema conectorizado. O cara ia ter que abrir a caixa, ia ter que mexer ali. Muitas vezes ele podia pegar e desconectar um cliente de um concorrente. Às vezes sem querer, às vezes na maldade mesmo. Agora, nesse sistema Precon, os conectores ficam do lado de fora da caixa. Então não há mais a necessidade de você abrir a rede, não há a necessidade de um técnico terceiro ir lá e querer mexer na rede. Por isso que ela é uma rede neutra, uma rede segura, e ela fica blindada ali. O técnico só trabalha na parte externa. No conceito de rede neutra, como nós falamos para vocês, e vamos agora reforçar, existe uma rede construída e administrada por uma empresa de telecom. Essa empresa irá disponibilizar essa infraestrutura e essa facilidade para outras empresas, ou seja, ele faz a cobertura de um local, a cobertura de um bairro, e essa rede ele disponibiliza para todo mundo que quer fazer atendimento ali. Então, as empresas que se utilizam dessa infraestrutura, elas são responsáveis pelo atendimento na última milha, ou seja, desde a caixa CTO até a casa do cliente. Então, ou seja, eu contratei o serviço dessa rede neutra e eu vou atender aquele bairro, atender aquela região. Uma vez que eu tenha um endereço, um cliente que quer o meu serviço, eu vou informar a companhia que administra, que gerencia a rede neutra, que eu preciso atender esse cliente nesse determinado local. E ele vai chegar para você e vai falar, tudo bem, você pode pegar o teu técnico, mandar na CTO número tal, utilizar o acesso número tal. Daí o teu técnico vai lá e faz a conexão. Normalmente, a própria empresa que administra a rede, essa rede neutra, ela oferece esse serviço de conexão. Só que a grande maioria não topa fazer. Por quê? Porque é um custo adicional a mais. Cada um prefere, literalmente, cuidar do seu quadrado, como a gente costuma dizer. Agora, para você garantir e padronizar o tipo de atendimento no cliente final, a gente adota aqui, são utilizados os conectores Precon. Então vocês veem que aí todo mundo que vai utilizar aquela rede neutra é obrigado a usar aquele determinado conector Precon que existe naquela rede. E esse conector ele fica do lado externo da CTO. Deste modo, não existe a necessidade de acesso ao interior da CTO, de modo que você pode assegurar a integridade da rede de atendimento, da rede de distribuição da rede neutra, apesar de haver vários usuários utilizando essa rede. Com esses conectores Precon, se garante a entrega do serviço com rapidez e qualidade para os clientes na última milha. É aqui que entra o conceito plug and play. Você chega com o técnico sabe o que ele tem que fazer, o serviço, ele vai lá, pega o rolinho de cabo Precon dele, vai lá na CTO, desconecta o conector, pluga no conector reforçado externo ali, o conector Precon, e já tem sinal na ponta da fibra, e vai fazer o atendimento do seu cliente. Agora, as empresas mais conhecidas de rede neutra, elas são originárias das grandes operadoras. Então nós temos, no caso, a Fibrasil, que ela é uma empresa que utiliza a rede da Vivo. Nós temos a Vital, que é uma empresa originária da Oi. Nós temos a IHS iSystem, que ela é originária da FiberCo, que era da TIM, mais a IHS, resultou na iSystem. Nós temos a ATC, que é a American Tower, e temos outras empresas aí. Então essas são as mais conhecidas, as maiores que nós temos aí no mercado.